Estamos chegando no final do ano, é o último domingo do ano, não é verdade? E quando a gente pensa no último domingo do ano, é um domingo também de reflexões. Como foi 2025 para você? Foi diferente? Quero dizer que para o Brasil, muitas coisas curiosas aconteceram. Foi em 2005 que mais um ex-presidente foi preso, e está preso. É em 2025 que generais foram presos. É em 2025 que o número de desigrejados ultrapassaram a quantidade de membros da igreja. Você sabia disso? Veja que coisa interessante. Apenas só 15% da sociedade aí fora se enquadra como uma família de marido e mulher, homem e mulher e crianças, e que estão procurando uma igreja. Apenas 15%. O restante da sociedade está em uma confusão familiar. No primeiro ou terceiro casamento, 65% das casas, as crianças estão crescendo sem o pai. Ou seja, se a gente quer realmente evangelizar a nossa geração, a gente tem que começar a rever qual é o objetivo da nossa proclamação do Evangelho, que é Cristo ao mundo. E devemos entender como está esse mundo, para que a nossa igreja não seja apenas um centro de acolhimento de famílias tradicionais. Não estou dizendo aqui para ser liberal. A ideia é que a gente possa estar aberto para uma família onde o pai está ausente. Que a nossa igreja possa estar aberta para uma família de órfãos, por exemplo. Que a nossa igreja possa estar aberta para os viúvos. Ou seja, queridos, o mundo aí fora de 2025 está totalmente diferente. No ABC não seria algo também. Aqui é muito comum uma pessoa não gostar de uma igreja e mudar para outra. E aí vivemos um cristianismo nominal. Somos o país mais católico do mundo, mas temos as taxas de criminalidade e assassinato da Ucrânia. Veja que paradoxo, não é verdade? Ou seja, nos dizemos como católicos devotos, mas devotos de quê? E os evangélicos? Onde se encaixam nisso? Em vários municípios já passamos de 60%, você sabia disso? Em alguns municípios do Nordeste, mas a taxa de criminalidade, roubo e assalto permanecem altíssimas. Ou seja, o crescimento da cristandade dos protestantes não repercute em uma qualidade de vida na sociedade. Sabe por quê, queridos? Porque abraçamos os deuses desse mundo como mais um Deus. O próprio Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, falando à igreja presbiteriana em Nova York, diz que os cristãos, eles não abandonaram Jesus, mas apenas colocaram outros deuses dentro de casa. Como eles têm uma repulsa ao catolicismo, eles não têm dentro de casa os seus santinhos, mas têm dentro do seu coração os seus santinhos, o seu desempenho acadêmico, sua conta bancária, seu desempenho na bolsa de valores, seus bens, ou seja, seus diplomas, suas conquistas. E aí você pode estar fazendo até sua lista para 2026. E como está a sua lista vai dizer o tamanho dos seus deuses dentro do seu coração. Nunca se falou tanto da saúde negligenciando a piedade. Queridos, esse cenário não é tão distante do cenário que está à nossa frente, do texto que vamos fazer a exposição hoje. Como tema do nosso sermão, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu estava perguntando para o meu pai, quando você ouve essa expressão, até aqui nos ajudou o Senhor, o que é que vem à sua mente? E no geral é triunfo. Até aqui nos ajudou o Senhor, não é mesmo? Mas como essa palavra foi dita dentro de 1 Samuel capítulo 7? É o texto que vamos fazer a exposição hoje, que é o ápice da transição do momento onde estão os juízes, onde cada um fazia o que quer, para o momento da monarquia, onde o povo escolhe o rei mais bonito, mais forte. E nessa transição temos justamente Samuel. Então, abra sua Bíblia
Em 1 Samuel, capítulo 7, do verso 3 ao 12. 1 Samuel, capítulo 7, do verso 3 ao 12. Não vamos ler agora, pode até apagar aí na frente, para você entender um pouco o contexto, para que a leitura ela comece a trazer mais sentido para os senhores. Em que momento estamos vivendo na leitura desse texto, numa visão geral? O próprio texto de Samuel mostra a centralidade que Deus governa todas as coisas, apesar da escolha dos homens. Ou seja, é em 1 Samuel que vamos ver essa transição. Os juízes querendo cada um fazer o que quiser, e cada um querendo conduzir, temos juízes bons e maus. E apresentando aqui a 1 Samuel, vamos perceber que a infidelidade humana não anula a fidelidade da aliança. É um Deus generoso, apesar de um povo revoltoso. O Senhor concede graça à igreja, levantando homens e mulheres de Deus. A providência divina, apesar da escolha equivocada do ser humano. Amados irmãos, o livro de 1 Samuel, e aí, do capítulo 1 até o verso 7, é a saída do último juiz e a entrada do primeiro rei, Saul. É em Samuel que vamos perceber o chamado de Deus para o retorno à verdadeira piedade. Estamos mais ou menos aí, da leitura do texto que vamos fazer, 1000 anos antes de Cristo. A igreja, ou o povo de Deus aqui, o Israel, está sendo politicamente oprimido pelos filisteus. Veja que coisa interessante. Estamos sendo também politicamente oprimidos. Pois nas notícias que temos aí na TV, juízes da primeira corte estão envolvidos em escândalos com bancários, com bancos, onde a moeda é o dinheiro. Espiritualmente fragmentada, essa é a situação que está Israel, muito parecida com a nossa, não é mesmo, que acabei de dizer? E religiosamente sincretista. O que é isso, sincretista? Tem mais um Deus para mim aí? Ou seja, meu pai até, e aí eu sempre cito meu pai, vocês percebem, assim, porque é o idoso que eu mais tenho contato, né? E olha que a gente gosta de idoso. Gosta muito. E o Filipete parece até irmão do meu pai, viu, Filipete? Veja, sabe o que é? Ele disse, Jonas, quando a gente sai da igreja, é todo mundo falando do Palmeiras, do Corinthians, é todo mundo falando de investimento, é todo mundo falando da nova propriedade, é todo mundo falando de tudo, menos de Deus. As pessoas querem mais um ídolo para colocar no seu coração. E a boca fala do que o coração está cheio. E na casa do pastor, quem acorda primeiro é ele, o meu pai. E quando eu vejo, está lá lendo as Escrituras. Ou seja, queridos, estamos vivendo em um momento que a própria igreja está procurando mais um Deus para adorar. Muito parecido com esse que a gente vai acabar de ler. São 20 anos. E a gente pudesse até dizer, desde 88, depois da ditadura, por alguns, ou regime militar para outros, o Brasil vai decolar, mas, na verdade, ainda está no chão. Muito parecido com a história que vamos ler agora. A igreja está solitária, envolvida com vários deuses, e Deus levanta Samuel. Agora sim, 1 Samuel capítulo 7, verso 3 a 12, diz assim: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre de vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel:
Congregai todo, ó Israel, em Mispa, e orarei por vós e ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Chamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel seguiram os filisteus e derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Querido Deus e Pai, fala conosco, apesar de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, algumas vezes eu paro para orar no meio da oração. Não é que a oração anterior não foi suficiente, não. É para o meu coração dar uma parada também. Porque diante da realidade de Deus, diante da grandeza de Deus, algumas pessoas já chegaram a perguntar como é que os pastores, a cada domingo, pode produzir um novo sermão. E um pastor que já tinha mais de 70 anos de ministério, se você continua buscando ao Senhor durante toda a semana, sempre haverá algo novo para consolar o povo de Deus. E em Isaías capítulo 40, ele diz: consolai, consolai o meu povo. É com grande expectativa, queridos, que estamos aqui hoje para consolar o povo de Israel, o povo de Deus que somos nós. Estamos diante de um povo idólatra que reconhece o próprio Deus. E quando falamos até aqui nos ajudou o Senhor, do que devemos lembrar? Quando falamos de até aqui nos ajudou o Senhor, devemos lembrar de arrependimento. Preste bem atenção. O que é que devemos lembrar quando ouvirmos a palavra até aqui nos ajudou o Senhor? Arrependimento. O retorno ao Deus da aliança. E aí eu já tenho falado, e aí deixar para você que está em casa, ou nos ouvindo, sempre separe um papelzinho para você estar escrevendo, para que depois você possa compartilhar essa mensagem. Então, quando você ouvir, até aqui nos ajudou o Senhor, devemos nos lembrar de arrependimento. Retorno ao Deus da aliança. E como é que deve ser esse retorno? O verso 3 nos diz: de todo o nosso coração. Não há abertura para outros deuses. É com toda a nossa força. Esse voltar ao Senhor não é simplesmente um arrependimento de tristeza, mas reconhecer que algo foi colocado dentro do nosso coração, que deve ser tirado. E como era idólatra esse povo, e como também somos idólatras. Veja que o próprio Samuel, quando diz: volte-se a Deus de todo o vosso coração, devemos tomar uma decisão para isso.
E a palavra grega para decisão é parar e cortar, que tem muito mais a ver no que você vai deixar para trás do que para aquilo que você vai seguir. Quando alguém casa, no primeiro momento, ele está mais certo das coisas que ele vai se privar do que como vai ser o casamento. Quando alguém se prepara para um concurso ou um grande vestibular, a primeira coisa é, você vai deixar o quê? Você vai deixar das saidinhas no sábado, alguns colegas durante a noite, e você vai se dedicar para o vestibular ou para o concurso. Decisão é parar para deixar. Arrependimento da mesma forma. Devemos tomar essa decisão. E o próprio Samuel nos conclama a tomar essa decisão e voltarmos para o Senhor. E então, o que é que eu devo deixar para trás? No verso 4 do texto diz, ó filhos de Israel, tirem dentro de vós os Balaíns, os Astarotes, e sirvam só ao Senhor. Queridos, essa questão de Balaíns e Astarotes, se você tiver a curiosidade de procurar como era o culto disso, o povo de Israel, eles não desprezaram Yahvé, Jeová. Eles agregaram outros deuses. Ou seja, muitas igrejas aí, não é que deixaram Jesus. Você vai ter até nome de igreja bonito. Nome de Jesus dos últimos santos, ou Jesus do último dia, ou aqui a Igreja Universal do Mundo, onde há vários nomes, não falta criatividade, mas cheios de idolatria, onde deixam Jesus como só mais uma peça, e são colocadas outras. Balaíns, queridos, no meio de Israel, era um culto à sexualidade. Colocavam literalmente membros da sexualidade masculina como postes dentro da cidade. Agora, imagine o nível de promiscuidade. Você está caminhando na cidade e vários símbolos masculinos, sexuais, estendidos. E era adorado ali a representação da fertilidade. A prostituição era cultural. Se eu era adorador de um Balaim ou de Arastote, eu tinha que me envolver com várias mulheres, vários homens. Rituais cheios de dança e, nos nossos dias, de pornografia. Sacrifícios. E aí cada um procurava um Deus que pudesse trazer vida mansa. Sacrifícios de seres humanos e até de crianças. Você imagina o povo de Deus sacrificando crianças? Era assim que se encontrava. O próprio Samuel diz, parem de matar as crianças. E sabe como era esse culto? A Moloque? Fazia um grande touro de bronze, oco por dentro, colocava a criança ali dentro e depois colocava fogo debaixo daquela estátua. E as crianças morriam cozinhadas. E sabe para que faziam isso? Os pais que colocavam as crianças ali dentro pediam, eu quero conforto, eu quero vitalidade, eu quero mais autonomia econômica, eu quero mais força, eu quero mais juventude. Está aqui, Balaim, o meu filho. Não é diferente, amados irmãos, dos nossos dias, não é mesmo? Quantos casais cristãos desprezam agora os próprios filhos e muitas vezes na barriga não quer tê-los. Somos uma nação de uma sociedade que fala livremente do aborto. E quando isso não acontece, porque já é escandaloso, temos muitos casais dentro de várias igrejas. Isso não é arapuca para ninguém aqui. Mas a taxa de natalidade da igreja cristã no Brasil já beira 1 por filhos. Alguns fazem essa escolha por questões de saúde, mas muitos porque querem manter a aparência, o conforto e a economia em dia. Ou seja, não há nada diferente do povo de Israel. Lá sacrificavam dentro do boi, e hoje sacrificam dentro do próprio ventre.
Queridos irmãos, estamos dizendo até aqui, nos ajudou o Senhor, e devemos lembrar dessa mensagem impactante. Deixem a idolatria, aquilo que ocupa o seu coração, aquilo que ocupa a sua mente, as manchetes, aquilo que você passa horas e horas a fio, dedicando força, tempo e energia. Que Deus tenha piedade de nós. Que possamos compreender, queridos, que arrependimento é fruto da graça eficaz de Deus e não de obra humana. Ou seja, eu não estou aqui dizendo, não, pastor, então a partir de agora eu vou me comportar diferente. Eu quero dizer para você que ninguém começa e ninguém consegue dar nenhuma decisão se não for na força e no poder do Espírito Santo. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejais apagados todos os vossos pecados. Samuel é até discreto aqui. Devemos romper com as alianças falsas. Não devemos nos aproximar de Baal ou Astarote. Devemos viver intensamente. Corramos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Que possamos, amados irmãos, deixar de lado essa idolatria que aqui foi apontada. Sacrificavam filhos para garantir colheita, segurança, sucesso. Praticavam promiscuidade para ativar a fertilidade. Usavam a religião para controlar o tempo. E hoje, rejeitamos filhos para manter o bom padrão. Sacrificamos tempo, presença e formação espiritual dos nossos filhos por causa do bem-estar e transformamos projetos de Deus em projetos opcionais. O princípio é o mesmo. O que é que você tem colocado dentro da sua casa que faz você desprezar o Deus da aliança? Arrependei-vos. Buscai ao Senhor de todo o vosso coração. É uma palavra dura, não é mesmo? Mas ela antes falou meu coração. Devemos ter marcos. Devemos andar por fé e não pelo que vemos. Quando falamos de até aqui nos ajudou o Senhor, devemos lembrar de arrependimento, de retorno, mas também devemos lembrar de fidelidade de Deus. Aqui é o segundo tópico do sermão. Ou seja, quando eu ouvi a palavra até aqui, a frase até aqui nos ajudou o Senhor, devemos nos lembrar a fidelidade de Deus, o trovão da providência. Então veja, é como o próprio Spurgeon falou, se o pregador só falar da ira de Deus, durante algum tempo, a própria igreja vai se entristecer e se acabar em si mesmo. O nosso Deus aponta o nosso erro, mas também aponta o livramento. Ele não é só aquele que traz a má notícia, mas aquele que traz as boas novas e garante o livramento. Por isso, quando você proclamar essa frase até aqui, nos ajudou o Senhor, lembre-se da fidelidade de Deus. O verso 7 até o verso 11, que lemos. Eu quero me concentrar apenas no verso 10. Se puder colocar aí. Ô Senhor, muito obrigado por essa água. Irmãos, uma pausa aqui. Mas esse calor está me lembrando o Nordeste. Tá. Só que é a diferença. E eu não quero fazer comparações, tá? Quando eu pegava a água lá que tomavam, era água de coco gelada. E a primeira vez que eu tomei nessa igreja, que passei 5 anos, eu falei, nossa, eu até quando eu tomei, eu falei, oh Deus tremendo. Queridos, eu sei que está quente, mas vamos perseverar mais um pouquinho. No verso 10, falando da fidelidade, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram pelejar contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus. Parei. Não há
remissão de pecado sem derramamento de sangue. Ou seja, essa história é 1000 anos antes de Cristo, mas aponta para um Cristo que viria. No Antigo Testamento, a salvação continua sendo por Jesus, e não por obras. Hoje, no Novo Testamento, a salvação continua sendo por Jesus, e não por obras. A nossa fé está num Cristo que já veio, e aqui Samuel está apontando para um Cristo que virá. Ele imola o cordeiro, dizendo e selando, apontando para o verdadeiro cordeiro que veio ao mundo, como no período de Natal, recebendo não só ouro, como vimos no domingo passado, ele é o Deus soberano, mas também recebendo incenso. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele se coloca em nossa posição de condenação. Por isso ele recebe também a mirra. É nesse contexto, o ápice do resgate de Israel, da transição de juízes para a monarquia, a Samuel apontando para Jesus. Quer trazer luz para o texto, chame Jesus para o texto. Para que a gente não possa fazer idolatria de adereços ou de símbolos, quando na verdade o verdadeiro tesouro está escondido em Jesus Cristo. Aleluia. Diante disso, queridos, eu posso falar livremente sobre "mas trovejou o Senhor". E aqui é bem interessante, porque quando estamos num período quente como esse, à noite se espera aquele trovejar, né? Trovejou pela manhã. A construção dessa oração é uma oração sem sujeito, porque indica fenômenos da natureza. Mas aqui, o trovejar, ele tem um sujeito. E quem troveja é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A construção aqui, no hebraico, não existe no português. É uma construção de um verbo só indicado para o próprio Deus, utilizado nas profecias, dizendo assim: assim disse o Senhor. Tarará, tarará, tarará. Aqui o trovejar é como se alguém dissesse assim: fala, Senhor. E, em vez dele falar em algum idioma, apenas o trovejo. Eita, o Senhor falou. É isso aqui. O trovejar é o próprio Deus aceitando o sacrifício. É o próprio Deus afirmando que Ele está presente. É a sua própria voz. Queridos, quando Samuel oferece o sacrifício, o próprio Deus fala por meio dos trovões. Isso serve para que você, nesse período agora do calor, do verão, toda vez que ouvir um trovejar, falar para os seus netos ou filhos: filhos, está vendo esse trovejar? Lá em Samuel, foi assim que Deus falou, quando o seu povo se arrependeu de todo o seu coração. E é bem interessante que quando a gente está aqui experimentando essas tempestades que tem aqui em São Paulo, não tem isso lá em Recife, os meus filhos, quando vê aquele raio, só vê, diz: eita, pai, caiu um raio. E a gente fica: cadê o vento, cadê o barulho daqui a pouco? Eita, não disse? Ou seja, é um espetáculo para toda casa. É o centro das atenções. Aqui revelamos, aqui o próprio Deus revela que é o Senhor que vai pelejar por nós. É Ele que vai lutar as nossas lutas. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia, como vemos em Salmo 46, verso 1. Ou seja, querido, seja qual for o quadro, apesar dos filisteus avançarem, mas Israel não corre para a luta, correm para Samuel. E Samuel corre para Deus. Isso nos ensina que, em meio ao grande desafio do dia a dia para 2026, crianças, ou você que está nos acompanhando, não corra para sua mãe, corra para Deus. Mulheres, em meio aos desafios, não corram para os seus maridos, corram para Deus. Homens,
Em meio aos seus desafios, não recorram às suas planilhas, o seu controle financeiro. Primeiramente, corram para Deus. A nossa vitória e a vitória de Israel não veio pela força de Israel, mas veio pela fidelidade de Deus, o Deus da aliança. O verbo trovejar aparece aqui apenas quando ele quer resgatar esse Deus da aliança. O povo estava fraco, mas Deus permanece fiel. Aleluia. E o que isso repercute para todos nós, irmãos? Hoje confiamos mais no planejamento financeiro do que a oração. Influências políticas do que a própria intercessão. Confiamos mais nas estruturas de marketing do que na dependência. Mas Deus continua ensinando. Ele age quando o povo para de lutar por si mesmo e volta para Ele. O trovão ainda ecoa hoje dizendo: arrependei-vos. Ah, querido, e o que é que isso nos traz? Inúmeras aplicações. Veja que o local de arrependimento é chamado de Mispa, e esse local é chamado de torre de vigia de oração. Sabe o que significa, queridos? Que por mais desafiador que seja o tempo, não é o quanto você se dedica num preparo intelectual até de um sermão, ou até no labutar da diaconia, ou no bom presidir do conselho, mas o quanto você gasta tempo em oração, colocando Cristo como a única coisa suficiente e poderosa para te resgatar. Se queremos falar até aqui, nos ajudou o Senhor, devemos voltar ao nosso tempo de oração. O próprio Samuel, ele faz o holocausto e intercede por nós. Lembrando do próprio Cristo: Pai, eu não oro por estes, mas por aqueles que o Senhor há de me dar. Ou seja, melhor, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor ainda vai me entregar, porque são teus. O próprio Cristo, amados irmãos, ao longo de toda a sua caminhada, chamou muita atenção dos seus discípulos. Com que? Oração. Não vemos os discípulos dizendo assim: Senhor, nos ensina um bom sermão. Senhor, nos ensina como pregar. Senhor, nos ensina como auxiliar melhor. Nos ensina como presidir melhor. O que é que os discípulos pedem ao Senhor? Jesus, nos ensina a orar. Por fim, queridos, quando ouvir até aqui nos ajudou o Senhor, devemos lembrar de arrependimento, fidelidade de Deus. E o terceiro tópico, a memória da graça, ou seja, a pedra do pacto. Quando ouvir essa palavra até aqui nos ajudou o Senhor, a palavra que deve ecoar em nossos corações é graça, favor imerecido. Durante 20 anos de idolatria, aquele povo merecia o quê? A própria morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Ou seja, do que se queixam os homens, dos seus próprios pecados. Aquele livramento é fruto da misericórdia e da graça de Deus. No verso 12, tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispa, que é lugar de oração, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eber, pedra, Ezer, ajuda. Ah, irmãos, quantas coisas tem nesse texto para falar. Quando estava estudando, tem tantos sermões aqui dentro. Mas mostrando para o Senhor, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos auxilia. O Ezer é utilizado até justamente para as mulheres, como auxiliadora idônea. O símbolo da perseverança dos santos. Até aqui nos ajudou o Senhor e continuará até o fim. Aqui lembramos, não se esqueça de nenhum dos teus benefícios, ó Deus. Aqui nos traz a ideia de Lamentações, capítulo 3, 21.
quero trazer na memória aquilo que me traz esperança, ou aquilo que me pode dar esperança. Que isso ocupe o seu coração. Samuel ergue uma pedra e chama de pedra de ajuda, apontando para Cristo, a pedra angular, o firme fundamento, na qual, quando o próprio Pedro diz, e vocês dizem que eu sou o quê? Dizem aquilo outro, mas quanto a mim, tu és Cristo, o Filho de Deus. E o próprio Jesus diz que sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja. Do início ao fim, é Cristo se apresentando ao povo de Deus. É Ele se apresentando no primeiro momento, chamando ao arrependimento. É Ele se apresentando ao povo de Deus no primeiro momento como mediador. É Ele se apresentando no último momento como um Deus de pacto, que cumpre as suas promessas. E o que é que isso tem para nós hoje? Queridos, infelizmente, a nossa vida é marcada ultimamente por diplomas. Infelizmente, as nossas marcas são de conquistas, promoções, bens acumulados, e esquecemos dos livramentos silenciosos, pecados perdoados e crises superadas. Eu gostaria de desafiá-los em 2026 a marcar a vida de vocês com a generosidade de Deus. Um exemplo prático são o nome até dos meus filhos. Mateus, dádiva de Deus, porque mesmo a gente planejando o primeiro filho, aqueles que gostam de planejar, ele nunca sai do jeito que a gente espera. Sempre é muito mais do que pedimos ou pensamos. Mateus, dádiva de Deus. E você pensa, chegou o primeiro filho, agora são flores, mas Deus sabe. Se você continua casado, continuar, e aí vem novamente as diversidades, e passamos por lutas, que passamos 3 anos orando. E durante essas lutas, quando Deus nos livrou, nasce logo depois o segundo filho. E colocamos um marco, Caleb, porque Deus é fiel. Em meio à nossa tristeza, Ele transforma a nossa tristeza em alegria, o nosso lamento em baile. Por fim, como se 2 netinhos, e agora morando em Recife, do lado da sogra, os meus filhos, antes de ir para a escola, passam na casa da sogra, almoçam junto, e aquilo que a gente sempre imaginou, de filhos estarem convivendo com os avós todos os dias, assim como o Anselmo convive com seus filhinhos, com seus netos, ou seja, estávamos naquele momento de perfeição. E o que acontece? A morte chega na porta da minha sogra, e apenas com 57 anos, em 1 mês, ela adquire Guillain-Barré, e em 1 mês ela nos deixa, deixando os seus 2 netinhos. Quando eu pergunto para o Caleb, com apenas 4 anos, eu disse, Caleb, o que é que você está sentindo? Ele disse, eu me sinto como num quarto escuro sozinho. Que saudade de vovó. Mas naquele mesmo ano trágico, o Senhor trouxe a nossa terceira filha, que o nome é Sara, sorriso, pois Deus transformou o nosso lamento em baile. Queridos, ao longo de toda a trajetória, os nossos marcos são do Senhor. As nossas vitórias são uma dele. E aí, quando você tiver em momentos desafiadores, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não estou dizendo que será fácil. Concluindo aqui, não está fácil para ninguém, queridos. Não está fácil para ninguém. Vamos sair na segunda-feira e vai continuar as notícias. Passaremos por dores, mas vamos continuar a viver. E se vivemos,
para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus e Pai, até aqui nos ajudou o Senhor. Reconhecemos os nossos pecados, os deuses falsos que querem conquistar a nossa mente e coração, e suplicamos pelo Teu perdão, ó Deus. Suplicamos pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, colocando diante de nós, ó Deus, apenas um testemunho vivo, que foi o Senhor que nos trouxe até aqui. E reconhecemos que o Senhor nos levará adiante para contemplar a Tua glória. E diante de toda tristeza, ó Deus, ao soar da última trombeta, aqueles que partiram primeiro serão ressuscitados primeiro. E nós que porventura estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e nos encontraremos com o Senhor entre as nuvens. E o Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde lá não haverá mais luto nem dor, mas apenas o Senhor. Eis que faço novas todas as coisas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado a Deus. Recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.